querido líder do Ministério do Diaconato. É um prazer estar com você nesta oportunidade. E nós vamos tratar aqui de algumas atribuições e algumas responsabilidades que você deve exercer neste ministério que é tão importante. Nós temos aqui um texto de Ellen White no livro Serviço Cristão, na página 249, e ela diz o seguinte: o prazer de fazer bem aos outros comunica aos sentimentos um ardor que eletriza os nervos, vivifica a circulação do sangue e produz saúde física e saúde mental. Querido diácono, diaconisa, o ministério que você exerce é o ministério do serviço. É das funções dos ministérios mais importantes e mais antigos da igreja. Você lembra o que está escrito no livro de Atos, capítulo 6, quando os discípulos, os apóstolos, estavam tão ocupados em cuidar das necessidades da igreja e pregar o evangelho, que Deus levanta esse ministério especial do diaconato para que eles pudessem dar atenção especial ao serviço. Portanto, lembre e entenda que você foi chamado por Deus para realizar essa função que é tão especial, que é tão importante. E para isso nós temos aqui algumas atribuições que têm que ver com o ministério do diaconato. Uma delas, ou a primeira delas, tem que ver com a recepção e a assistência. Você vai receber em sua igreja visitas de vários membros e interessados. E, portanto, você deve auxiliar essas pessoas, às vezes, a encontrar um lugar para que elas possam se sentar. Eu não sei o tamanho que a sua igreja tem, mas é possível que essas pessoas, às vezes, cheguem numa condição em que elas não sabem como se comportar na igreja, às vezes não sabem onde devem sentar, e você, então, deve, junto com o Ministério da Recepção, auxiliar essas pessoas a fim de que elas encontrem um lugar confortável e aconchegante para que elas possam ouvir a palavra de Deus e ter um encontro com o Mestre. Uma outra atribuição que é do Ministério do Diaconato tem que ver com a visitação aos membros. Tanto os diáconos quanto as diaconisas devem ter uma escala para visitar os membros e atender às necessidades deles. Pelo menos uma vez por trimestre, cada membro deve ser exercida. Bem verdade que os pastores visitam, que os anciãos visitam, mas essa também é uma atribuição muito clara, definida pelo guia do diaconato, para esse ministério especial. Portanto, através da visitação você vai saber as necessidades que os seus membros têm, você vai saber, às vezes, alguma demanda, alguma exigência, alguma carência que essas pessoas têm. Você vai conseguir chegar mais perto para atender as necessidades delas através da visitação. Você vai visitar, por exemplo, os enfermos, as pessoas que já não vêm à igreja há um tempo, as pessoas que vieram visitar a igreja, são interessados da igreja, os recém-batizados, todas essas pessoas, junto com vários outros, por exemplo, os idosos da igreja que não conseguem mais vir de maneira assídua à congregação. Todas essas pessoas devem ser grupos de atenção em que você deve visitar. Uma outra atribuição do diaconato tem que ver com o recolhimento de dízimos e ofertas. E essa já é culturalmente exercida por todos os diáconos e diaconisas nas diversas congregações. No entanto, isso aqui é importante que você faça da melhor forma possível, porque além de ajudar o pastor e o ancião no recolhimento dos dízimos e ofertas, você também ajuda o seu tesoureiro. Por exemplo, no momento em que tudo for recolhido, você chega com ele para que vocês dois façam a contagem juntos. E aí vocês dois se auxiliem, ou você possa auxiliar o seu tesoureiro neste momento especial da contagem dos dízimos e ofertas. Uma outra atribuição tem que ver com a preparação para as cerimônias batismais. As pessoas que batizam-se, às vezes elas chegam para essa cerimônia nervosas, às vezes elas não sabem como se comportar, às vezes a igreja é um ambiente novo para elas, e aí cabe a você trazer todo o apoio, todo o cuidado, toda a orientação, todo o auxílio para que essas pessoas se sintam bem e se sintam confortáveis. Por exemplo, você vai ter todo o cuidado com as batas batismais, você vai conduzir essa pessoa para o ambiente em que ela vai se trocar, você vai ter o cuidado com a roupa que ela está usando para que ela coloque a bata e a roupa esteja no lugar adequado. Às vezes é importante que você consiga ali um espelho para que a pessoa se olhe, principalmente as mulheres, para que elas se olhem e possam ver como é que elas estão, porque elas vão para um momento especial de batismo, vai ter foto,
E é importante que você tenha esse cuidado especial para orientar e para apoiar essas pessoas no momento do batismo. Uma outra atribuição que é sua como diácono e diaconisa, nesse ministério que é importante, tem que ver com a preparação de um dos ritos mais especiais que a igreja tem, que é o rito da Santa Ceia. Então, é importante que você veja se o pão está dividido, já está tudo tranquilo, tudo ok. Alguns diáconos e diaconisas até aprendem a fazer o pão para que o pão esteja em condição agradável no dia da Santa Ceia. Veja se todo o suco de uva, o vinho, está colocado nas taças ali, a fim de que não falte nada. Você já deve fazer essa métrica da quantidade de membros e da quantidade de taças para que tudo possa estar nos conformes no dia da Santa Ceia. Você auxilia também o pastor e auxilia o ancião e os membros no ambiente do lava-pés. É importante que a água, as bacias, as toalhas estejam organizadas a fim de que a reverência e a cerimônia possa se dar da melhor forma possível. Querido diácono e diaconisa, participar da Santa Ceia, exercer ali a sua responsabilidade no rito da ceia é uma honra. Portanto, é importante demais que você participe desse momento da melhor forma possível, deixando tudo organizado a fim de que aquela manhã, aquela noite, possa ser feita da melhor forma possível. Uma outra atribuição, uma outra responsabilidade tem que ser com o auxílio aos doentes e aos necessitados da igreja. Você pode fazer uma parceria, por exemplo, com o Ministério da ASA, que é a Ação Solidária Adventista. A ASA também exerce uma importante influência acerca da assistência aos necessitados, aos pobres, aos aflitos. E aí você pode fazer a seguinte parceria, você que é diácono e diaconisa, ou vocês que são diáconos e diaconisas. A ASA pode cuidar dos necessitados que vão à igreja, mas que não são membros ainda da igreja. E vocês, diáconos e diaconisas, a comissão de vocês, cuida especificamente daqueles que já são membros da igreja, atendendo às necessidades deles. E lembre que você vai saber disso visitando. Aí você vai ter o diagnóstico certo daqueles que passam por necessidades, daqueles que não têm roupa, daqueles que não têm alimento. Caminhando aqui já para a parte final acerca das atribuições, você deve ter um cuidado especial com o patrimônio da igreja. O templo tem que ser zelado. E quando não tem uma comissão ou não tem um zelador específico para cuidar dessas responsabilidades, repousa-se sobre os diáconos e as diaconisas. E aí eu quero dizer o seguinte para você. Você deve ser um dos primeiros a chegar na igreja. Você deve saber se a plataforma está organizada, se os bancos estão limpos, se a sonoplastia está ok para começar os serviços, se o lugar onde o pastor, o ancião ou o pregador vai se preparar está nos conformes, se todo o ambiente da igreja, no que diz respeito ao templo, aos banheiros, às classes infantis, está tudo organizado para que a igreja possa começar com todos os serviços. Então, é importante que você tenha esse zelo especial. Além do cuidado e do zelo que você tem que ter com a sua congregação, você deve exercer o ministério a fim de que o momento do culto seja um momento de reverência. Pode ser que uma mãe que está com um filho mais agitado precise da sua ajuda. E é claro que você não vai pegar esse filho à força dos braços da mãe, mas você vai se colocar à disposição. Às vezes, se tiver algum barulho fora do normal ali na igreja, você chega perto do grupo e diz, olha, estamos num momento especial do culto, vamos manter a reverência. Você com tato, você com cuidado, vai saber fazer da melhor forma possível essa correção, esse ajuste, a fim de que o ambiente respeitoso da igreja possa ser mantido. Lembre que essas orientações gerais que nós vamos passar aqui agora devem ser exercidas por todos vocês da melhor forma possível. Por exemplo, se a sua igreja é uma igreja grande e são vários os diáconos e as diaconisas, vocês devem se organizar em uma comissão. E essa comissão tem a responsabilidade e a atribuição de fazer a escala de visitação, fazer a escala de quem vai exercer a responsabilidade naquele culto especificamente e organizar o departamento, o ministério de vocês, a fim de que tudo possa sair, tudo possa acontecer da melhor forma possível. Além disso,
Lembre que você deve ter uma integração especial com o seu pastor e o seu ancião. Por exemplo, no momento da visitação, você diagnosticou que tem alguma necessidade especial que talvez você não vai poder resolver, você deve passar isso para o seu pastor, para o seu ancião. Você, na visita, anota estas responsabilidades e aí você repassa para que eles possam lhe auxiliar nessas demandas também. Lembre que você deve pedir a ajuda à comissão da igreja para que no momento em que você tiver que atender a uma necessidade com cesta básica, uma família que está precisando de roupas, você possa receber o apoio deles para essa responsabilidade em particular. Capacitação e treinamento. Leia o Guia do Diaconato. Esse guia tem muita orientação importante, tem muita orientação especial que você precisa saber para exercer o seu ministério da melhor forma possível. E por último, você deve dar apoio às cerimônias e aos eventos da igreja, mesmo que você não esteja escalado para aquele dia. Lembre que você exerce o ministério do serviço. E mesmo que não seja o seu dia de atuar, se a igreja sentiu a sua necessidade, ou se a equipe do diaconato está precisando de mais alguém para alguma demanda que surgiu de última hora, esteja disponível. Você foi chamado por Deus para exercer esse ministério, esse dom, para a honra e para a glória dele. E para nós então caminharmos para o final aqui, nós temos um texto especial que você deve ler, Marcos capítulo 10, versículos 43 ao 45. Lembre-se que a sua missão é de servir e salvar. Que Deus te use e te capacite para que você possa fazer o melhor com esse ministério que Deus lhe deu, que Deus lhe chamou para exercer. Cristo foi o nosso maior exemplo, exemplo de serviço, exemplo de abnegação, exemplo de entrega. Que nós possamos fazer o melhor para amar as pessoas e para servi-las na congregação em que nós temos a responsabilidade de estar. Lembre que nós seguimos todos envolvidos na missão. Até a próxima oportunidade. Que Deus te abençoe.